E aí pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, através de slides escaneados, nós vamos abordar a estrutura histológica dos vasos, né? Iniciando aí pelas artérias, depois veias, finalmente aí os capilares e então vasos linfáticos, tá? Mas antes de nós iniciarmos com as lâminas, vamos fazer aqui uma revisãozinha sobre a estrutura básica dos vasos. Nós havíamos comentado anteriormente, né, que os vasos são divididos em 3 túnicas: túnica íntima, média e adventícia. E a composição dessas túnicas ela vai variar um pouquinho dependendo do tipo do vaso e também do calibre deles. Bom, então vamos lá? Nós vemos aqui exemplificado um vaso com todas as camadas possíveis, né? Internamente, né, nós observamos aqui o endotélio, que fica apoiado sobre a membrana basal. Logo abaixo nós temos o espaço subendotelial e logo depois dele uma membrana elástica interna. Essas 3 porções caracterizando a túnica íntima, tá? A próxima camada é a túnica adventícia. Ela é formada por músculo, fibras de elastina e colágeno. Essa composição vai variar de acordo com o vaso. E mais externamente existe uma membrana elástica externa, tá? Compondo a túnica média. E finalmente a túnica adventícia, que normalmente é formado por colágeno, tecido elástico e alguns vasos e inervação. Essa estrutura básica, né, como nós havíamos comentado na aula anterior, eu vou precisar que vocês tenham sempre em mente, porque nós vamos sempre comentar sobre essas camadas. São as camadas importantes e nós temos que saber qual é a composição dessa camada de acordo com o vaso. Visto isso, nós podemos então ir para as lâminas e vamos abordar aí os diferentes vasos, começando pelas artérias. Nós vimos em aulas anteriores que nós podemos dividir as artérias de acordo com o seu calibre em artéria elástica, artéria muscular e arteríola. Então nós vamos olhar agora na histologia, caracterizar, né, esses 3 tipos de artéria e verificar a diferença histológica entre todas elas. Nesse esquema nós observamos a estrutura básica de uma artéria elástica. Nós temos selecionados aqui a sua túnica íntima, sua túnica média e sua túnica adventícia. Túnica íntima composta aí pelo endotélio, camada subendotelial e uma membrana elástica interna. Segue-se então a túnica média, composta basicamente por tecido, fibras musculares intercaladas a lamelas elásticas, tá? Uma grande quantidade de lamelas elásticas distribuídas por toda a túnica média, tanto que torna difícil a individualização, tá, da lâmina elástica interna, aonde termina a lâmina elástica interna e aonde começa a túnica média, tá? Essa diferenciação é difícil de ser feita. Da mesma forma, nós não conseguimos também individualizar a membrana elástica externa devido à quantidade, né, de lamelas elásticas que existem na túnica média das artérias elásticas. Lembrando que a túnica média nas artérias elásticas é a camada de maior tamanho. Ela possui, né, uma túnica íntima mais espessa, né, com relação a outras artérias também, e a camada túnica adventícia ela é menos desenvolvida e constituída basicamente por tecido conjuntivo, e nós podemos observar aí vasa vasorum, inervação, né, é o que nós podemos observar aí na túnica adventícia. Aqui nós temos um corte histológico, tá, de uma artéria elástica, ok? Aqui nós conseguimos delimitar bem as suas camadas, tá? Nós vamos aproximar mais depois, mas a camada bem fininha, mais interna, tá? Túnica íntima, aqui sua túnica média e aqui bem fininha, tá? Sua túnica adventícia. Tá, chama atenção para vocês, aqui parece que é todo aqui a adventícia, mas não é. A adventícia é essa camada bem fininha circundando o vaso aqui, tá?
tá? Aqui pegou um pouquinho do tecido adjacente. A túnica adventícia, ela fixa, né, a artéria no tecido adjacente. Então, nós dando um maior aumento, conseguimos observar aí a túnica íntima, tá? Essa camada, aqui nós vemos as células endoteliais, ó. Então, essa camada bem fininha, aqui é o endotélio, ó. Célula endotelial, núcleo achatado, tecido simples pavimentoso. E nós sabemos que a túnica íntima, ela termina aqui na membrana elástica interna, onde nós vemos as primeiras lamelas, tá, de tecido elástico. Ok? Lembre-se que é difícil a gente fazer a diferenciação aonde termina a membrana elástica interna e aonde começa, tá, a túnica média, nas artérias elásticas, tá? Porque na membrana elástica interna nós temos um conjunto de lamelas elásticas, e na túnica média das artérias elásticas nós temos uma grande quantidade também de lamelas elásticas. Então nós temos uma sensação de continuidade, consequentemente nós não conseguimos individualizar aqui a membrana elástica interna. A mesma coisa ocorre com a membrana elástica externa, lá no final da túnica média. Nós não conseguimos individualizar ela. Ela está aqui, nós sabemos que a parte final da túnica média é a membrana elástica interna, mas não dá para individualizar devido à grande quantidade de tecido elástico. Aqui na túnica média nós observamos o que? Várias lamelas elásticas intercaladas, tá, a fileira de músculo liso. Então essas células com o núcleo mais alongado um pouquinho são células de músculo liso, e aqui intercaladas a lamelas elásticas, tá? Então nós temos a maior túnica aqui, tá? Essa característica das artérias, a maior túnica é a túnica média. E aqui externamente nós temos a túnica adventícia, onde nós observamos aí alguns vasa vasorum. Ok? Ela é constituída basicamente por colágeno e um pouquinho de tecido elástico. E nós observamos aí vaso vasorum, são os vasos que vão nutrir, tá, o terço final aqui da túnica média. Então com frequência nós observamos aí vasa vasorum, tá, localizados aí na túnica adventícia. Ok? Então essa é a estrutura básica aí de uma artéria elástica. Dando prosseguimento, nós vamos observar as estruturas histológicas que compõem a artéria muscular. Então primeiro nós vamos observar um esquema para lembrar um pouquinho das principais estruturas, e depois nós vamos observar a lâmina e comentar todas as camadas. Aqui nós vemos no esquema, tá, uma artéria muscular, uma artéria de médio calibre. Nós temos aqui a sua túnica íntima, sua túnica média e túnica adventícia. A túnica íntima, ela é um pouco mais fina com relação à artéria elástica, composta aí pelo endotélio, com sua lâmina basal, a camada subendotelial e finalmente a membrana elástica interna. Agora bem fácil de ser individualizada, ok? Por quê? Porque a túnica média é composta basicamente por músculo liso, tá? Então como tem poucas lamelas elásticas, nós conseguimos individualizar bem a membrana elástica interna e conseguimos individualizar bem a membrana elástica externa, tá? E finalmente nós temos aqui a túnica adventícia, composta aí por tecido conjuntivo e, né, basicamente colágeno, um pouco de elastina. Pode haver inervação e nós ainda podemos observar vasa vasorum. Nesse corte histológico nós observamos aqui uma artéria muscular ou uma artéria de médio calibre. Facilmente nós destacamos aqui, já nesse aumento que não é tão grande, nós conseguimos observar a sua membrana elástica interna. Então a gente sabe, consegue delimitar aqui sua túnica íntima, túnica média e
a túnica adventícia tendo continuidade aí com o tecido adjacente. Então aqui no maior aumento, pessoal, nós conseguimos observar facilmente e delimitar aqui a membrana elástica interna. Então nós sabemos que aqui termina a túnica íntima, túnica média, túnica adventícia. Dando o zoom aqui, olha que bonitinho, nós conseguimos evidenciar bem, ó. Nesse caso, como a artéria muscular ela praticamente não tem lamelas elásticas na túnica média, fica bem fácil da gente delimitar aqui a membrana elástica interna. Ok? Sobre ela nós temos aqui o endotélio, tá? Aqui fica mais fácil da gente visualizar. O endotélio, gente, é só essa camadinha mesmo, a célula. Às vezes a gente consegue ver o núcleo, e o citoplasma, ó, é só isso aqui, gente. O citoplasma é muito fininho mesmo. Lembrar que é tecido epitélio pavimentoso simples, tá? Abaixo dele uma lâmina basal, a camada subendotelial e então sua membrana elástica interna. Se nós observarmos a túnica média, nós vemos basicamente só esses núcleos alongadinhos aqui, tá? São núcleos de células de músculo liso, tá? E nós conseguimos observar aqui algumas fibras de elastina, ok? Então nós conseguimos observar algumas pequenas fibras desorganizadas, tá? Elas não são contínuas como as lamelas que nós observamos lá na artéria elástica, ok? Aí no limite, tá, entre a túnica média e a adventícia, nós conseguimos observar algumas lamelas elásticas caracterizando a membrana elástica externa, tá? Então nessa região aqui nós conseguimos observar lamelas elásticas. Ok? Então, no limite aí da túnica média para a túnica adventícia, nós observamos algumas lamelas caracterizando aí a membrana elástica externa. Ok? E aqui a túnica adventícia tendo continuidade com o tecido adjacente. Nós abordamos aí as principais estruturas histológicas da artéria elástica e da artéria muscular. Então, nós vamos relembrar um pouquinho aqui através do esquema a estrutura da arteríola e acompanhar histologicamente a arquitetura histológica das arteríolas. Recorrendo novamente ao esquema, antes de nós observarmos a lâmina digitalizada, né, fica bem mais fácil de entender, a gente dando uma olhadinha no esquema e depois a lâmina. Aqui nós temos a estrutura básica de uma arteríola. Ok, gente, a arteríola é uma estrutura muito mais simples do que qualquer outra artéria, tá? Nós temos aqui sua túnica íntima, nós temos o endotélio, a membrana basal do endotélio, camada subendotelial, com sua membrana elástica interna. Ainda as arteríolas mantêm, tá, a membrana elástica interna. Elas vão perdendo conforme elas vão ficando fininhas, vai se aproximando, né, aos capilares, ela vai perder algumas estruturas, mas as arteríolas ainda mantêm, tá, sua membrana elástica interna. A túnica média, nós vamos observar uma, duas, no máximo 3 fileiras de músculo liso, tá? E mais externamente a sua adventícia extremamente delgada também, e muitas vezes ela até perde essa adventícia também nas arteríolas mais fininhas, tá? Então essa é a estrutura básica aí de uma arteríola, e vamos dar uma olhadinha na lâmina agora, vamos lá? Aqui nós vemos um corte histológico de mesentério, tá? Nesse aumento nós delimitamos aqui uma artéria muscular, aqui para a gente ter uma ideia, né, da relação da artéria muscular com uma arteríola. Então nós vemos aqui uma artéria muscular, conseguimos ver facilmente aqui a túnica média e a adventícia, e nesse mesmo aumento
nós vamos comparar aqui com a arteríola, gente. É esse pontinho aqui, ó. Então nós vamos trazer ele aqui para o centro. Ó. Então nós nem conseguimos dar mais zoom do que isso, é o zoom máximo. Tá? Nós vemos aqui uma arteríola mantendo ainda sua membrana elástica interna. Tá? Aqui nós vemos o núcleo da célula endotelial. Então, na porção mais interna, em contato aqui com as hemácias, nós temos o endotélio. Tá? É lógico, abaixo do endotélio a lâmina basal, espaço subendotelial e membrana elástica interna. Aqui a camada, a túnica média, nós observamos uma única fileira, tá, de célula músculo liso, né? E mais externamente uma adventícia bem fininha. Aqui ao lado observamos também uma arteríola. Nessa arteríola já se perdeu, tá, a membrana ou lâmina elástica interna. Tá, essa aqui é quase um capilar, mas o capilar ainda é mais fino que isso. Nós observamos aqui o endotélio, formado só por 3 células endotelial, a túnica média, formada por 2 células muscular. Nós não vemos mais túnica adventícia, né? Então, basicamente, essa estrutura básica, né, a arteríola é um vaso bem fininho, um vaso com estrutura muito simples. Pessoal, sobre a arteríola, eu trouxe um outro material aqui que é muito legal. Nós vemos aqui, tá, uma imagem também de uma arteríola, só que isso aqui é uma arteríola que foi congelada e quebrada, tá, e então escaneada em microscópio eletrônico, ok? Nós temos aqui púrpura, a camada mais interna, caracterizando aí o endotélio, que nós conseguimos ver bem, é o núcleo da célula endotelial, e a parte mais fininha aqui, ó, o citoplasma. Então, o núcleo, citoplasma. Então, a gente vê bem aqui o endotélio. Aqui nós conseguimos ver a camada subendotelial, tá? São coisas que só o microscópio óptico, o eletrônico, faz pela gente, tá? Então nós vemos aqui a camada, o espaço subendotelial. Essa camada azul, tá, é a túnica média, e nós conseguimos observar aqui, tá corado um pouquinho mais claro, tá, logo abaixo da camada subendotelial nós temos a membrana elástica interna, tá? Nós vemos esse marcado aqui um pouquinho mais claro, um azul bem clarinho aqui, tá? Então nós vemos a membrana elástica interna. Aqui a túnica média e a adventícia, gente. Olha que legal, a gente observa bem aí, tá, as fibras de elastina e fibras de colágeno, né? Muito legal essa imagem de microscopia eletrônica, dá para ilustrar bem o que a gente viu até agora. Pessoal, finalizado artérias, então nós vamos verificar aí as características histológicas dos capilares. Mas antes disso, vamos lembrar um pouquinho sobre a estrutura básica aí dos capilares. Tá? Basicamente, nós vimos que nós temos 3 tipos de capilares: capilar contínuo, capilar fenestrado e capilar sinusoide. Tá? No capilar contínuo, nós temos o endotélio unido fortemente por junções oclusivas, e esse endotélio é depositado sobre uma lâmina basal ou uma membrana basal contínua. Tá? Capilares fenestrados, eles possuem poros, tá? E esses poros e a sua membrana basal também é contínua, tá? Só que esses poros podem ou não possuir diafragma, tá? Então nós temos capilares fenestrados com diafragma, capilares fenestrados sem diafragma. E finalmente os capilares sinusoides, tá? São capilares que nós temos espaços muito grandes entre as células e a sua membrana basal é descontínua também. Então, um esquema aqui,
tá? Nós observamos aqui um capilar contínuo. Nós temos aqui as células endoteliais, tá? Unidas fortemente, né? Suas gap junctions aí formando, né? Junções oclusivas, tá? As células estão unidas bem forte nessa região. O endotélio é contínuo, tá? E a membrana basal contínua. Normalmente nós encontramos um pericito ao redor desses capilares, tá? Capilares fenestrados, tá? Nós temos poros, tá? Aqui exemplificando um capilar fenestrado com diafragma. Então o endotélio é descontínuo, mas nós temos poros aqui. Nós temos um diafragma, tá? Nesse caso aqui, impedindo, né, a troca direta com o lúmen aqui do capilar, tá? E a membrana basal, ela é também contínua. Aqui exemplificando um capilar sinusoide, tá? Onde nós temos espaços grandes, tá? O endotélio ele é descontínuo e sua membrana basal também é descontínua. Bom, recordado isso, nós vamos observar histologicamente, né, os capilares. Vamos olhar primeiro uns esquemas com microscopia eletrônica também. Tem um material muito legal para a gente ilustrar bem também sobre os capilares. Aqui nós temos uma imagem, tá, de microscópio eletrônico de transmissão. É um pouco diferente do que nós vimos naquela outra imagem. A imagem passada nós vimos uma imagem de microscópio de varredura, né? O microscópio de varredura ele escaneia a superfície. O microscópio de transmissão nós vamos observar como se fosse um corte histológico, só que num aumento muito maior, né? Um aumento que nós não conseguimos chegar a ele com a histologia de rotina, apenas com a microscopia eletrônica. Então nós vemos aqui um capilar contínuo, tá? Aqui é uma hemácia, aqui verdinho, tá? O endotélio do capilar. Então nós vemos aqui o endotélio contínuo e aqui as junções, tá? Nós verificamos aí que esses capilares são unidos fortemente, né, nas junções oclusivas, não tem espaço, tá, para passar nada nesse endotélio, tá? E não tem espaço entre as células endoteliais, os espaços são todos fechados por junções oclusivas. Essas regiões mais densas que a gente observa aqui, mais escurinhas, né? Na verdade, na microscopia eletrônica nós falamos eletrodensas, né? Significa que tem material aqui, então tem coisa ligando, então a passagem não é livre nesse espaço entre as células endoteliais. Nós notamos aqui externamente a lâmina basal, membrana basal, que também é contínua, ok? E aqui um pericito, tá? Estrutura básica aí dos capilares contínuos. Aqui nós vemos uma imagem de microscópio eletrônico de varredura, né, escaneando a superfície. Nós temos aqui em vermelho um capilar contínuo, tá? E aqui só para mostrar como que os pericitos, né, se relacionam com o capilar, para a gente ter uma ideia tridimensional da imagem anterior. Nessa outra imagem, pessoal, nós já vemos uma imagem de microscopia eletrônica de transmissão e observamos aqui um capilar fenestrado com diafragma, tá? Verde nós vemos aqui o endotélio e aqui nós vemos os poros, tá? E nós aumentando, deixa eu melhorar a resolução, nós observamos aqui os poros e esses poros delimitados por um fino diafragma, né? Então aqui nós observamos vários poros e aqui mais eletrodenso o diafragma desses poros. Externamente uma membrana basal contínua, ok? Aqui podemos observar novamente aqui um poro
tá? E seu diafragma. A membrana basal, ela é contínua. Então, lembrando, os capilares fenestrados, tá? Eles possuem poros e esses poros podem ou não ter diafragma. A sua membrana basal, ela é contínua. Aqui numa outra imagem, pessoal, aqui obtida de novo com o microscópio eletrônico de varredura, tá? Nós temos a superfície externa de um capilar fenestrado sem diafragma, tá? Isso aqui é um capilar do glomérulo renal. Aqui é a parede externa dele e aqui ele é circundado por células mesangiais. Células mesangiais é uma particularidade do glomérulo, nós vamos falar disso depois lá em rim. Mas quando a gente aumenta, nós observamos aqui, tá? Os vários poros, tá? Nós vamos ver depois, quando a gente for falar em rim, que os capilares que formam o glomérulo renal, eles são do tipo fenestrado sem diafragma. Então nós observamos aqui os vários poros, e esses poros não têm diafragma. Uma imagem bem legal também obtida aí com o microscópio eletrônico de varredura. Essa outra imagem aqui, pessoal, aqui obtida através do microscópio eletrônico de transmissão. Então é um corte, como se fosse um corte histológico, tá? Nós observamos aqui a luz de um capilar hepático, tá? Nós temos aqui um hepatócito, aqui outro hepatócito, aqui hepatócito, aqui um hepatócito, e aqui é a luz, tá? Os capilares hepáticos, frequentemente nós encontramos macrófagos ancorados na parede dele. Esses macrófagos hepáticos são células especializadas chamadas de células de Kupffer. Depois nós vamos falar sobre eles quando nós falarmos em fígado. O importante aqui é a gente se situar, ó. Luz do capilar, aqui amarelinho mais claro o endotélio, tá? Lembrando que esse aqui é um capilar fenestrado, ou seja, seu endotélio é descontínuo, gente. Olha aqui, ó, nós observamos aqui o endotélio, olha o tamanho do espaço, ó. Aqui nós não visualizamos praticamente, aliás, dá para ver aqui nesse maioramento a membrana basal, só que ela também é descontínua. Aqui onde tem o espaço, tá, do sinusoide, não tem nada marcado aqui mais eletrodenso, então é a região de descontinuidade, tá? Aqui nós observamos também, ó, parede do endotélio, e olha o tamanho do espaço sem diafragma, sem nada aqui, ó, tá? Então os sinusoides, eles têm grandes espaços de descontinuidade. Aqui nós observamos novamente, ó, sinusoide, e olha a quantidade de espaços, ó. Então os sinusoides são vasos onde o endotélio é descontínuo e a sua membrana basal é também descontínua, tá? Novamente, olha aqui, ó, olha o tamanho dos espaços, tá? Aqui na outra parede a gente observa, tá? O sinusoide é um vaso em que o endotélio é descontínuo e a membrana basal também descontínua. Partindo para histologia, gente, é muito difícil nós distinguirmos os tipos de capilar na histologia óptica, histologia convencional. Nós só conseguimos fazer essa distinção realmente na microscopia eletrônica. Nós não conseguimos chegar ao aumento necessário, tá? Mas aqui só para a gente mostrar, né, a espessura do capilar, nós temos um corte histológico aqui de fígado. Nós vamos olhar os sinusoides hepáticos, tá? Esses espacinhos claros que nós vemos aqui, minúsculo, tá? São os vasos sinusoides, capilares sinusoides. Os sinusoides, eles são apoiados, tá, sobre fileiras de hepatócito. Então nós vemos aqui os hepatócitos, tá? Encostado nesses hepatócitos estão os capilares hepáticos, tá? Então nós conseguimos ver aqui, ó, uma fileira de hepatócito, aqui outra fileira, aqui, ó, o núcleo, tá, do capilar, aqui a parede do capilar, ó. E essa parede aqui tem um artefatozinho, ela se soltou daqui, mas ela estava apoiada, tá, nesses hepatócitos aqui, né? Então aqui está outra parede, dentro aí hemácias, tá? O capilar, ele é os capilares, eles são extremamente finos. Normalmente
as hemácias passam de uma a uma, tá, nos capilares. Tá, aqui nós observamos de novo, ó, os hepatócitos e aqui a parede, tá, do capilar apoiada, tá, nos hepatócitos, e aqui as hemácias. Realmente aqui tá bonitinho, aqui tá, olha aqui, ó. Não dá para chegar no aumento maior que esse, que é a parede do capilar, tá, e as células aqui no interior, tá. Ele é só o endotélio. Lembrando, quando a gente fala em fígado, nós falamos em capilares sinusoides, tá? Tanto que nós falamos em sinusoides hepáticos. É importante vocês vão ver depois, quando nós formos falar em histologia do rim, histologia hepática, é importante nós lembrarmos os tipos de vasos, né, que irrigam esses órgãos, porque ele vai nos ajudar muito a entender a função desses órgãos. Aqui novamente, nós vemos as hemácias no interior do capilar e aqui, tá, a parede do capilar. Então é um endotélio, uma coisa que quase não dá realmente para a gente ver, tá? O capilar é extremamente fino.